Assistimos a alguns minutos de Alien Covenant. O novo filme da franquia Alien, que foi criada por Ridley Scott e agora vai continuar nas mãos de Ridley Scott, porque a gente vai ignorar o Prometheus. A gente assistiu um pedaço, bastante coisa do começo do Alien Covenant, quando a nave Covenant sobe, desce lá naquela lua, que é onde tá a nave do Space Jockey, que é onde tem o Alien. É uma relação muito mais direta ao filme de 79 do que ao Prometheus. Então é Todas isso. aquelas coisas do Prometheus eles meio que deixaram de lado. Então é isso, Alien Covenant pareceu muito o reboot do primeiro Alien, né? Ao mesmo tempo, eu não senti o mesmo clima. Porque o Ridley Scott fala muito, tinha uma abertura dele no início do vídeo, ele falava, não, quero voltar às origens do terror e não sei o quê. E aí me pareceu muito mais um terror clichê do que a gente tá acostumado agora, da maneira de dar susto, da questão do monstro, de como ele sai, do que você via no filme original, que era muito mais original a forma como cada questão desse monstro, desse ser, ia se desvelando pra essa tripulação da nave, assim. Eu acho que é interessante tudo. Quando o Prometheus apareceu e quando começaram a falar sobre a trama de Prometheus, era muito visível que era uma conexão dentro daquela cronologia e não era um jeito de fazer reboot, remake, nem nada assim. Tipo, vamos contar a história do Space Jockey, como que o cara foi parar naquela cadeira. Tipo, era uma maneira muito clara de você responder questões da franquia. Esse filme novo, ele não me parece que ele vai responder nada. Na verdade, ele tá tentando resgatar um clima, resgatar um estilo que tava lá no primeiro filme, que foi abandonado nas continuações e tal. E eu acho que ele tá muito próximo do Jurassic World, por exemplo, que é um filme que ele se passa na mesma cronologia, ele tem certas ligações ali de causa e efeito e tal. Ele talvez seja um pouco anterior ao filme original, mas ao mesmo tempo ele tem uma cara de remake, assim. Eu misturaria as duas coisas, assim. Ele tem uma cara de remake, não é o remake clássico, porque assim, ele não vai pegar aquela atmosfera e aquela lentidão, aquele ritmo bem calmo, assim, tenso, digamos, do primeiro Alien. Eu acho que ele vai atualizar a questão do terror espacial para o que a gente conhece hoje. Me pareceu muito mais gore, assim, um negócio com muito mais sangue, muito mais violência. Os efeitos ainda não estavam finalizados, mas vai ter muito efeito especial. A gente viu o Alien feito como computação gráfica em vários momentos. E, cara, a comparação com o Jurassic World é interessante. Talvez ele seja como realmente o Jurassic World, mas pro gênero do terror, né? Não do terror espacial. Exato. Não necessariamente pra parte da aventura. Eu tive uma boa sensação do filme. Eu gostei do que eu vi da parte de terror, da parte de suspense, e eu achei legal você focar na tripulação, na nave e na ameaça do Alien. O erro pra mim de Prometheus foi você querer transformar num negócio de uma explicação que seria legal da gente saber, mas foi muito mal feita. O roteiro de Prometheus, o terceiro ato de Prometheus, eu sempre falei isso, é muito chato, é muito ruim. Anyone? Não, e mesmo assim, as respostas que o Prometheus dá, elas são muito insuficientes, assim, sabe? É verdade. Você fica meio receoso de fazer as ligações certas com a franquia, com a cronologia e tal, e fica tudo meio jogado, tudo no meio do caminho. Eles aproveitam o personagem do Fassbender, ele retorna, então tem uma ligação ali pelo personagem com o Prometheus. Acho que a Elizabeth Shaw vai voltar também. Talvez ela retorne. Ela voltaria numa participação. E aí você tem a possibilidade também de você ter dois Fassbenders. Você tem o Fassbender do Prometheus e você tem outro, como ele é um androide, você tem várias versões daquele David que podem aparecer. E é uma coisa interessante. É interessante. Mas eu acho que é uma questão que tem ali, que no filme eles revelam, que eles estão levando uma colônia pra colonizar um planeta, que é mais ou menos também a ideia do segundo Alien, né? Aí eu só acho que é talvez seja muita coisa acontecendo, porque você tem essa colônia que você tem que, tipo, cuidar pra esses colonos, que você não pode deixar eles morrerem, não pode deixar eles serem infectados. Você tem esse planeta novo que tem essa ameaça, você tem a tripulação que desceu pro planeta e você tem uma tripulação que fica em cima. Eu acho que é muita coisa pra criar um clima de tensão. É isso que eu não sei se... Porque pra mim, o primeiro Alien é claustrofóbico. É muito limitado ali, né? E aí eu não senti isso. Eu não acho que ele vai ser muito mais amplo, assim, o escopo dele vai ser muito maior por conta disso, assim. Eu acho que ele amplifica as ameaças e ele amplifica algumas coisas, assim como o Jurassic World, por exemplo, ele cria um dinossauro, um tiranossauro que é muito mais ameaçador e muito mais perigoso que o original. Nesse caso, você tem o Alien, ele não é só o chestbuster, ele sai pela boca, sai pelas costas e tal. Oh, não. Not again. Você faz uma variação que seja maior, você percebe que é meio uma continuação, assim, tipo, aquela coisa de você fazer a continuação sempre maior, mais perigoso, com mais ação, não sei o quê. Eles fazem isso com Alien e eles aumentam o perigo, a ameaça. Mas eu gosto, assim. Pode ser que a gente se engane pelos minutos que a gente viu, mas eu senti uma... Sei lá,
foi muito diferente de Prometheus, assim. Eu não me pareceu ser um filme só de ficção científica. Assim, em termos Né? de trama e tal, eu acho que a história do androide ela pode ser muito interessante falar, cara, que conexão que você vai fazer entre esses dois androides. Agora, assistindo as cenas mostram o começo, apresenta toda a tripulação e a personagem da Catherine Waterston, ela tá igualzinha a Ripley, não só pelo cabelo, mas pela postura dela na nave. Você vê que ela tá com medo e que ela fica quieta. Ela é a última na hierarquia, pelo visto ali, sabe? Tipo, pelo jeito que as pessoas reagem em cena, assim como a Ripley originalmente. Ela teve que mostrar uma força no decorrer do filme. Eu acho que vai ser a mesma coisa. E a postura do Ridley Scott no vídeo, também que ele apresenta, ele já apresenta a Catherine Waterston como uma nova Ripley. Tipo, é a minha nova estrela. Então, eu acho que o mais interessante realmente é ver como o Ridley Scott ele pode voltar ao horror, não necessariamente voltar à franquia, porque se você for pensar assim, ele fez o Alien e ele não fez mais cinema de horror. Você pode considerar que o Hannibal é uma coisa mais próxima que ele fez do cinema de horror, mas até hoje ele não voltou a esse gênero. E assistindo essas cenas, você percebe que ele atualiza muita coisa, ele usa muito câmera na mão. Tem alguns momentos que eu achei que parecia Dead Space. Você tem muito aquela coisa de informações visuais e tal, parecia meio found footage misturado com câmera na mão, correndo. Então, realmente, o tom é muito diferente do primeiro filme. Que ele era, assim, muito elegante no jeito que ele andava pela nave e tal, mesmo a correria, assim. Não era igual a essa. Não é assim, né? Tinha uma fluidez, eu acho, no primeiro filme. Exato. E aqui é uma coisa muito mais... Esse é muito mais urgente. Então, a gente tinha até discutido assim que a gente saiu da sessão, se esse Alien, né, se o Alien original funcionaria pra audiência de hoje. Eu acho que não funcionaria, tipo, é um filme com um ritmo completamente diferente. E se o Ridley Scott conseguir atualizar a visão dele de terror espacial, de claustrofobia, pra essa audiência de hoje e pro novo tipo de cinema que ele tem que fazer hoje, afinal você não pode fazer exatamente o mesmo filme 30 anos depois, eu acho que funcionaria, cara. Eu fiquei, sei lá, me agradou ver as cenas de corredor, a cena que a gente viu é basicamente a primeira cena do trailer, só que a gente viu ela maior. Cara, eu fiquei tenso, assim, em alguns momentos. E me pareceu ser super simples. É uma pessoa presa, você tá com uma ameaça ali dentro e tem uma outra pessoa ali fora com medo, foi isso que eu achei que eu já tinha visto antes, assim. Pra mim pareceu meio repetido. Não que me incomodou, mas não me empolgou, assim. Tipo, nossa, esse é um filme que eu realmente... Ridley Scott, como os trailers de Prometheus empolgavam, o que talvez seja um bom sinal. Exato, A gente viu cenas do começo e tava muito picado, mas a impressão que eu fiquei é que, tipo, na primeira meia hora de filme, ele apresenta e ao mesmo tempo ele elimina grande parte da tripulação. Sim, muita gente Deve morre. sobrar essa nova Ripley, deve sobrar o Billy Crudup, que é um personagem que mostrou-se ser importante, eu acho que ele é o chefe, acho que ele é o comandante. Então esses dois aí, sei lá, tipo, vai ter alguma coisa entre eles, não sei. Tem que ver quando vai aparecer o James Franco também. Wait. What do you mean it's dead? Mas as cenas dramáticas do Fassbender não tem nada até agora. Eu acho que vai ser uma coisa meio, sei lá, meio pirante, meio 2001, inclusive, assim. ele na tripulação ali, como parte da tripulação, ficou meio... Não dava Ele atenção observa, pra né? ele. Ele fica olhando de fora. E os androides na franquia, você tem um histórico deles. Quando tá todo mundo na ação e tá todo mundo preocupado em sobreviver e tal, o androide tá pensando em outra coisa, não, ele tá com a cabeça em outro lado. Ele sempre é o lado. agente duplo. Exato. Ele tem um objetivo muito maior do que tudo que tá acontecendo. Não só nesse... Não necessariamente o agente duplo, né? Mas ele tem outras preocupações. Ele tá pensando em outras coisas. Ele não tá lá simplesmente pra fazer a missão que eles foram Ele tem uma coisa muito maior envolvida, assim. Mas eu acho que tem... a mensagem do Ridley Scott de ser um reboot... de ser um reboot não, de ser um filme que faz homenagens ao Alien, eu comprei com as coisas que eu vi, assim, e eu fiquei mais empolgado pra ver o Alien Covenant porque... Sei lá, eu não tava tão confiante nesse filme depois do Prometheus. Na verdade, depois de Prometheus, eu não acreditava que fosse ter outro Alien. E a ideia deles, inspirada por Jurassic World, Star Wars Force Awakens e vários outros exemplos de reboots que não são reboots, né, remakes que não são remakes, acho que eles vão fazer praticamente a mesma coisa com esse filme. E eu acho que foi uma forma do Ridley Scott também voltar para um personagem da carreira dele que tinha meio que fugido do controle, porque aí ele até já tinha falado que no próprio Prometheus ele não queria trabalhar com Alien diretamente, porque foi uma coisa que, depois você tinha Alien versus Predador, sabe, umas coisas que fugiram da essência do que era aquilo, então acho que é uma forma dele retomar o trabalho pro caminho certo, assim. Ok, pode ter dado uma banalizada no Alien, no Xenomorph e tal, mas ao mesmo tempo eu imagino que a Fox tenha feito pesquisas lá e as pessoas falaram, puta, assisti Prometheus, mas eu queria ver o Alien. Of course! Então eu acho que ele vai usar o Alien como ele concebeu originalmente, como uma ameaça que tá lá, que anda nas sombras, não é exatamente um negócio que é constante e ostensivo no filme inteiro, mas ao mesmo tempo eu acho que ele vai usar muito mais a criatura e vai ter muito mais matança, muito mais cena de ação com o Alien. Tomara.
Mas enfim, diga aí nos comentários o que você está esperando desse novo filme, se você curte o Alien, se você gosta sei lá, do Prometheus. Do Prometheus. Você E quer como ver a chama continuação aquele cara do lá? Prometheus Como mesmo? chama aquele bicho lá do Prometheus, aquele todo branco, careca? É o criador, não, Não, o engenheiro. é engenheiro. Engenheiro. O engenheiro. Diga aí se você gosta do Vai ter engenheiro, que é engenheiro marombado nesse assim, filme. ó. Vai Vai ter ter. engenheiro? Vai. Olha aí, muito bem. Se você gosta do engenheiro também, deixa aí o seu comentário, não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal.